Olá, meus irmãos. Eu quero agradecer ao reverendo Tiago Carrara pelo convite que me fez para gravar este vídeo para a Escola Dominical de sua igreja, Igreja Presbiteriana de Carambeí, onde eu tive a alegria de participar de um evento reformado há mais ou menos um ano. Estivemos aí no ano passado com muita alegria. Eu trago um abraço de uma igreja, a Igreja Presbiteriana São Bernardo do Campo, a primeira igreja, da qual eu tenho uma grande alegria de ser um dos pastores auxiliares. Meus irmãos, eu quero falar em torno de 45 minutos sobre o tema O Legado da Reforma para o Evangelicalismo Brasileiro, História e Desafios. É um tema amplo, eu pretendo apenas esboçar algumas questões. Então, a fé reformada, ela entende que a sua reflexão, ela é feita a partir da palavra de Deus e tendo um compromisso com a realidade. A fé reformada, ela não se preocupa ou não tem como meta simplesmente refletir sobre Deus, uma reflexão não envolvida ou não comprometida. Porque nós entendemos, à luz das Escrituras, que a nossa relação com Deus é que vai nos dar uma dimensão correta daquilo que somos, vai nos dar uma dimensão correta da realidade e, assim, do nosso papel na sociedade. Agora, no dia 31 de outubro de 2020, nós vamos comemorar os 503 anos da Reforma Protestante, e essa data é alusiva à ocasião já bem sabida, quando Lutero afixa suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, propondo, assim, um debate sobre questões que ele discordava da igreja, ele entendendo que a igreja havia se afastado das escrituras sagradas. Então, aí nós temos o início da reforma, alusivamente, embora tivemos outras datas muito importantes, mas essa data é que ficou estabelecida comemorativa, uma data alusiva, né, ao início da reforma. Quando nós falamos sobre reforma protestante no século XVI, ainda que muito rapidamente, é preciso pontuar algumas questões relativas à Igreja Romana. Então, nós vemos que, no tempo de Lutero, o papado, como potência religiosa e política, ocasionava uma série de insatisfações por parte das autoridades civis devido à ingerência do Papa em seus negócios. Havia também uma corrupção política, econômica e moral generalizada na igreja e no clero, contribuindo para um sentimento anticlerical. Havia uma profunda carência espiritual e o confessionário era usado como um meio de aliviar esta carência, mas, ao mesmo tempo, de ter uma espécie de domínio sobre a consciência dos fiéis. É por isso que um historiador holandês, o Huizinga, diz que havia um profundo sentimento de culpa. E, nesse período, surge, então, um homem chamado Tetzel, que ele sai percorrendo a Alemanha vendendo indulgências, vendendo perdão para os pecados dos fiéis. Isso, essa venda de indulgências trouxe profunda insatisfação para Lutero, e isso foi um dos elementos muito fortes para que ele tratasse, nas suas 95 teses, a questão de como o homem poderá ser justificado diante de Deus. Eu posso alcançar a paz com Deus por meio da compra de um perdão para os meus pecados. Há algo que eu posso fazer por mim mesmo para encontrar paz com Deus, e a conclusão de Lutero é que não, somente pela graça. Bom, mas então isso tudo dentro da questão de um sentimento de culpa. Um outro aspecto é que as tentativas reformistas eram cruelmente eliminadas pela Inquisição. E mais um ponto que eu destaco é que o culto há muito se tornara apenas
um ritual meramente externo, repleto de superstições, consistindo em grande parte na leitura da vida dos santos. Então, os fiéis não entendiam o que ocorria, muitos, a maioria era analfabeto, a missa era em latim, por padres que sabiam latim, e outros que nada sabiam, apenas repetiam fórmulas. Bom, quando nós olhamos a reforma mais amplamente, nós podemos entender que a reforma ela foi um movimento religioso. A reforma ela não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. A reforma foi promovida por parte de católicos que estavam insatisfeitos com a igreja. Não podemos ignorar que Deus é o Senhor da história e que Deus age por meio, ordinariamente, ele age por meio dos fenômenos da história. Então, a reforma surge dentro de um período do movimento do humanismo renascentista, que vai trazer contribuições para a reforma. Por exemplo, a imprensa. A imprensa foi algo de grande importância que surge por volta de 1440 e ela vai contribuir para que a reforma ultrapasse fronteiras. Por exemplo, Lutero nunca esteve na Inglaterra. No entanto, as suas ideias foram poderosas ali, especialmente da Universidade de Cambridge. Então, ele nunca esteve lá, mas suas ideias eram conhecidas. É como hoje, numa proporção muito maior. Você grava um vídeo e daqui a pouco você descobre que esse vídeo está sendo visto, ou foi visto na Austrália, foi visto no Japão, é claro, com uma menor proporção lá, mas a ideia de que ultrapassam fronteiras. Então, nós vemos que o humanismo renascentista traz também uma ênfase de uma volta às fontes clássicas, porque os humanistas, de forma exagerada, entendiam que os medievais haviam entulhado a literatura clássica com suas interpretações, e eles queriam, na realidade, redescobrir o verdadeiro Platão, o verdadeiro Aristóteles, Quintiliano, e assim por diante. Então, isso também vai ter uma importância que eu vou mostrar para a reforma. E nós não podemos nos esquecer que a reforma ocorreu na história, dentro das categorias tempo e espaço, onde o homem está inserido. Então, a reforma, como movimento religioso, teve um grande alcance, um alcance cultural, ético, pedagógico, social e político na Europa e, posteriormente, em todo o Ocidente. Porque aderir à reforma de fato trazia implicações para todas as áreas. Eu não estou querendo dizer que todos que aderiram à reforma aderiram, de fato, por uma nova percepção da realidade, por um coração inflamado pelo Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Mas aqueles que, de fato, aderiam à reforma, com as suas perspectivas, isso trazia implicações em todas as áreas da vida. Então, a reforma, em sua própria Constituição, era extremamente revolucionária. É por isso que um historiador contemporâneo, o Alistair McGrath, diz que a reforma ocupou e deve continuar a ocupar um legítimo e significativo lugar na história das ideias. Bom, vejamos mais algumas questões. A reforma e as escrituras. Em certa ocasião, Lutero declarou, isso após a reforma: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. Martinho Lutero disse isso em 1522. Bom, essa volta à escritura vai nos trazer alguns princípios importantes e algumas práticas. Eu vou apenas pontuar dentro de um esboço. O primeiro aspecto que eu destaco é o novo quadro de referência. Bom, um quadro de referência significa o seguinte, eu vou tentar colocar isso de forma simples.
é, é a partir de como você lê a realidade. Então, quando você lê a história, quando você analisa os fatos cotidianos, você lê a partir de onde você está e você tem uma série de pressuposições. Pressuposições. Algumas teóricas e outras muito mais locais, circunstanciais. As circunstanciais elas são mais facilmente percebidas. As estruturais são mais complexas. Mas vamos ver aqui as circunstanciais. Você amanhã não quer fazer um passeio com a igreja. Está interessado em fazer um passeio. E seu filho está interessado. Bom, e esse passeio depende muito do clima. Se for um dia nebuloso, não vale a pena, porque se ir nas montanhas, não ia ter a visão adequada, ali de ser mais perigoso, etc. E a dúvida quanto ao clima de amanhã. E acorda pela manhã chovendo. Seu filho vai estar muito triste, porque não vai haver passeio, ele quer ir. E você vai estar alegre. Está alegre, porque, puxa, então não tem que ir ao passeio. São coisas totalmente circunstanciais. No outro dia, você tem que viajar. Você tem que viajar e seu filho não quer ir para a escola. E chove muito, está um alagamento. Seu filho está muito contente, assim, ele não precisa ir para a escola. E você está preocupado porque você precisa viajar para assinar um contrato ou cumprir um compromisso seu. Observem, o mesmo clima em circunstâncias diferentes dá uma interpretação diferente. E são coisas mais fáceis. Agora, coisas mais estruturais, que é naquilo que você crê, os valores que você sustenta, isso faz com que você leia a história diferentemente. O Salmo 10, o Salmo 14 mostra, por exemplo, como os fatos são lidos pelo ímpio. O ímpio diz em seu coração, não a Deus, e ele se corrompe. Ele lê toda a história, no Salmo 10, então, ele conta a vantagem, ele diz que Deus está distante, se existe, porque, na realidade, ele não crê em Deus e agora ele se sente livre para fazer toda a sua maldade. O crente, ao contrário, crê que Deus existe e controla todas as coisas. Mas ele não entende a aparência de sucesso do ímpio, mas ele ora a Deus, ele confia em Deus. A maneira como você lê tem a ver com aquilo que você crê. A reforma vai nos dar um novo quadro de referência. Eu vou passar a ler a história a partir da Escritura Sagrada. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. É a Bíblia à luz da Bíblia. E, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela vai nos instruir para analisar a minha vida, para fortalecer, formar, transformar a minha concepção de família, de trabalho, de lazer, de sociedade. Usando a figura de Calvino, então nós teríamos a palavra de Deus como óculos por meio dos quais eu leria a realidade. Isso é fundamental. A questão não é o quanto você lê, mas como você lê. Bom, um outro ponto é a escritura e a tradição. Às vezes, nós protestantes pensamos que a reforma rejeitava a tradição. A reforma não rejeitava a tradição, ela se valeu das contribuições de grandes pensadores, grandes teólogos do passado. A reforma não inventou, não partiu do zero. Ela se valeu dos concílios da história, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, que foram concílios fundamentais para, por exemplo, haver o reconhecimento mais claro da humanidade de Cristo, da divindade de Cristo, da doutrina da Trindade. Então, a reforma não inventou isso. A reforma aceitou o que a igreja tinha
E nós também aceitamos. Mas por quê? Porque a reforma cria, como nós cremos, na direção do Espírito ao longo da história, dirigindo a igreja à compreensão da verdade. Mas, ao mesmo tempo, a reforma, ela submetia essa tradição à Escritura. Como assim? É que a tradição tem autoridade, mas a sua autoridade sempre é uma autoridade derivada da palavra. Se a palavra de Deus confirmar isto, tudo bem, senão não serve. Ou seja, somente a palavra de Deus é infalível, é uma autoridade infalível. A tradição, toda ela, venha de quem vier, só terá valor se for confirmada pela palavra de Deus. Bom, um outro aspecto importante da reforma é o conceito de graça comum. Graça comum. Esse conceito ele já tinha sido mencionado lá no segundo século por um dos pais da igreja chamado Justino Marte. Depois, Agostinho, no quarto e quinto século, ele desenvolve um pouco mais isso. E Calvino depois sistematiza mais isso, e depois, já no século XIX e XX, um outro autor holandês, o Kuyper, dá uma forma mais ampla a esse conceito. É o conceito de graça comum. O que significa esse conceito de graça comum? Significa que Deus ele manifesta a sua bondade para com todos os seres humanos. Então, Deus abençoa, inclusive materialmente, homens ímpios. Então, Deus é bondoso para com todos. E essa manifestação do Espírito de Deus para com tais homens não indica necessariamente salvação. Porque o Senhor faz nascer o sol sobre bons e maus, justos e injustos. O Senhor é misericordioso para com os ingratos e maus. Se isso é assim, homens ímpios podem chegar a conclusões verdadeiras sobre muitas questões materiais. E se eles chegarem a alguma conclusão verdadeira, eles chegaram porque Deus os dirigiu àquele ponto. A implicação disso é que nós podemos nos valer dessas contribuições, porque se são verdadeiras e são boas, elas provêm de Deus, porque aí vem quase um slogan adotado, embora Calvino não use isso como slogan, ele apenas comenta, quando ele comenta Tito 1,12, que toda verdade provém de Deus. Bom, se toda verdade provém de Deus, nós podemos nos valer de tudo licitamente para glorificar a Deus. Ímpios dizem coisas verdadeiras. Eu posso não concordar com as demais coisas que eles falaram, mas aquele ponto é verdadeiro e me ajuda melhor a entender as coisas, eu posso me valer daquilo ali. Isso vai trazer uma grande contribuição, inclusive, no campo científico. Porque se homens ímpios trouxeram contribuições científicas que são úteis para nós, bom, podemos nos valer daquilo, porque aquilo provém de Deus. E é por isso que as ciências, elas evoluíram muito mais no cristianismo e muito mais ainda nos protestantes. Entre os protestantes, a ciência teve um grande desenvolvimento e esse princípio da graça comum está envolvido, porque eu não tenho preconceito com homens. Eu quero analisar a coisa em si. Se aquela afirmação, se aquele dito, se aquela pesquisa aponta de fato para a verdade. Eu estou, obviamente, abreviando esses assuntos. Um outro ponto muito importante é o conceito da escritura, né? A escritura. A reforma ela vai trazer uma grande divulgação da escritura. Por que isso? Bom, vamos por parte. A reforma vai pregar somente a escritura, quer dizer, lembra-se que eu falei de tradição, somente a escritura, porque somente a escritura é infalível. Eu estou olhando aqui para baixo, eu estou de olho na minha hora aqui para não passar do tempo. Então, a reforma, ela crê que infalível é somente a escritura. Então, a reforma vai dar ênfase à tradução
da Bíblia para a língua do povo. Já havia, muito remotamente, uma tentativa entre alguns católicos em fazer essa tradução. Mas a reforma vai dar uma grande ênfase a isso, a colocar a Bíblia na linguagem do povo. Lutero vai ser fundamental quando ele traduz, em 1521, o Novo Testamento para o alemão, uma tradução primorosa que vai ser uma das responsáveis pela unificação do idioma alemão. Bom, eles começam a traduzir, e vocês vejam que para onde a pregação do evangelho, para onde a reforma vai, aumenta-se a tradução de Bíblias, onde o protestantismo chega. E isso também como implicação a tipografia e a imprensa, não é? Mas eu não posso falar sobre isso tudo, eu apenas pontuar. Voltemos à tradução. Então, começo a traduzir as Bíblias. Mas há um problema. Não adianta eu traduzir para o francês se o próprio francês não conhece a sua língua. Não adianta eu traduzir para o alemão se ele não conhece a sua língua. Então, a reforma viu uma outra necessidade, a criação de escolas. Porque o humanismo renascentista, que eu falei que era o contexto dentro do qual a reforma surgiu, foi um movimento de intelectuais que se preocupou com a intelectualidade apenas. Não tinha preocupação com ensino fundamental. A reforma, então, vai dar grande ênfase ao ensino fundamental. Então, começam a surgir mais escolas. Depois viria o lema de, ao lado de uma igreja, uma escola. O Brasil mesmo passou por isso quando os protestantes chegaram, e de modo especial no interior de São Paulo, colheu muito esses benefícios. Então, a reforma dá ênfase à alfabetização. Lutero vai ser muito importante quando ele já escreve em 1524, depois 1529, ele escreve carta aos príncipes, cartas à nobreza alemã, ele fala no seu breve catecismo sobre a necessidade das pessoas serem instruídas para poderem ler a Bíblia. Ele entendia que a ignorância contribuía em grande parte para que Satanás os iludisse, para que Satanás os ludibriasse. Então era preciso ter pessoas instruídas. As cartas de Lutero são muito importantes para isso. Calvino, já na sua primeira estada em Genebra, em 1536, cria uma escola para meninos e meninas, que era uma coisa nova, meninas serem alfabetizadas. Então, a reforma, desde o início, se preocupa com isso. Depois, Calvino, com seus amigos, em 1559, começa a Academia, que foi um grande centro intelectual de Genebra, e, ao mesmo tempo, um centro de missões, de evangelização. A Academia de Genebra é algo primoroso que merece um estudo à parte. E por isso que onde o protestantismo chegava, levava a tradução da Bíblia, a imprensa, a alfabetização. Bom, um outro aspecto, outro legado da reforma é a pregação expositiva. Então, as pregações medievais tendiam a ser muito simbólicas. Então, dentro do simbolismo, você pode tomar qualquer coisa e aplicar como você quiser. Então, eu pego lá a ferradura de um cavalo e aplico o que essa ferradura pode significar. Então, eu pego as noivas e aplico como eu quiser aquela figura das noivas, do jumentinho, e vamos fazendo assim. Há uma crítica contemporânea à reforma de um homem que nunca aderiu à reforma, embora tivesse críticas à sua igreja, Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, na sua obra Elogio da Loucura, obra que ele escreveu com muita rapidez enquanto ele estava na casa de Tomás Moros, que era um grande amigo seu. Ele estava lá esperando o Tomás Moros voltar de uma viagem. Então, ele faz críticas, inclusive, à homilética adotada. Né? Você começa a ler um texto aqui em Gênesis, vai pregar sobre Apocalipse, depois volta lá para Mateus, e não tinha relação nenhuma. A reforma vai enfatizar a pregação do texto bíblico.
qual é a mensagem desse texto. É uma pregação que os reformados têm dado muita ênfase. Então, a ideia é você lê a passagem bíblica, você tenta entender qual foi o propósito imediato daquela mensagem para os seus destinatários e depois faz uma aplicação dessa mensagem para nós hoje, tentando contextualizar algumas aplicações, mas sempre tentando entender o que Paulo quis dizer com aquela carta, o que Isaías quis dizer com a sua mensagem, qual foi o contexto em que Isaías profetizou, qual era a mensagem de Deus para o povo naquela época, naquele contexto. Então, a pregação expositiva, ela vai dar uma dinâmica muito diferente ao culto, porque agora os fiéis têm que entender a mensagem, entender e aplicar, porque o fiel, ele ultrapassa, obviamente, a aplicação feita pelo ministro. É impossível o ministro aplicar a todos os mínimos detalhes. Então, o fiel tem que estar comprometido. O culto, então, há uma relação com Deus em termos de busca de compreensão da mensagem, daquilo que eu cantei, da oração que meu irmão fez e eu pude dizer amém, da mensagem que está sendo pregada. Ao mesmo tempo, exige daqueles que pregam maior profundidade para entender a mensagem bíblica e, ao mesmo tempo, simplicidade para comunicá-la. Porque se na Idade Média as missas você era apenas um ouvinte de algo que você não entendia e era mais algo sensível por estar juntos num lugar, o culto reformado adquire um sentido de compreensão. Pela graça, obviamente, e essa compreensão nos leva a uma aplicação e um desafio para a nossa vida. Então, observe, esses são os legados que nós temos muitas vezes que resgatar, enfatizar, nós temos que buscar. Um outro aspecto importante que eu destaco, em geral, não é destacado isso, mas eu aprecio falar sobre isso, eu estou chamando aqui com o pé levantado. Com o pé levantado. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Em 5 de agosto de 1563, Calvino escreve uma carta a Madame Coligny. Ela era a esposa do almirante Coligny. Em meio a palavras de conforto e estímulo, Calvino se reporta às suas próprias enfermidades e aflições, dizendo que elas, além de nos humilhar e evidenciar nossa fraqueza, podem também servir para nos conduzir a colocar os nossos olhos na misericórdia de Deus. Ele diz que as aflições também, abre aspas, servem para nós como remédios para nos purificar das infecções mundanas e remover o que é supérfluo em nós. E como são mensageiras da morte, devemos aprender a ter um pé levantado para partir quando aprouver a Deus. Aprender a ter um pé levantado para partir quando aprouver a Deus. Meus irmãos, nós somos peregrinos, estrangeiros e hóspedes neste mundo. Nós não vivemos escravizados à carne. Portanto, trabalhem, progridam, tenham conforto dentro de suas possibilidades, mas não esqueçam de ter o pé levantado. Estudem, leiam o que puderem, escrevam livros e artigos, progridam na sua vida social, acadêmica, mas façam isso com o pé levantado. Casem-se, deliciem-se com a vida conjugal, tenham filhos, curtam suas famílias, mas não esqueçam de ter um pé levantado. Torçam para os seus times, nem que seja o Curitiba, mas tenham
o pé levantado. Sejam empregadores justos, bons empregados, glorificando a Deus no que fazem, mas mantenham o pé levantado. Tenham uma visão social, olhem para os seus irmãos, pelos seus inimigos, procurem ajudar quem precisar, mas tenham o pé levantado. Participem alegremente de um churrasco com amigos, pratiquem esporte, chorem pela perda de um ente querido, contudo, sem esquecer de ter o pé levantado. Eduquem seus filhos da melhor forma possível, oferecendo-lhes a melhor formação. Acompanhem o seu crescimento e desenvolvimento, mas permaneçam com o pé levantado. Ajam de forma intensa na cultura, modificando, consolidando e transformando por meio de um comportamento digno e coerente. Façam, contudo, com o pé levantado. Evangelizem, participem ativamente dos trabalhos de suas igrejas, tenham, contudo, o pé levantado. Deus nos chama para a sua glória. Nada se compara a isso. Não há distinção mais nobre e sublime. Nós somos chamados à glória de Cristo. Você já se sentiu honrado por um convite bastante seleto? Já se sentiu desqualificado ou desconsiderado por não receber um convite para uma festa de casamento de pessoas próximas, né? Hoje há isso, né? É um pouco estranho, mas eu estou me acostumando com esse conceito. Quando eu era menino e jovem, o convite ia para a escola dominical, né? Convidava toda a igreja para um casamento, etc, etc. Bom, hoje eu sei que já não é assim. Os convites são feitos para pessoas, não dá para levar todo mundo, e coisas desse tipo. Então, às vezes, você se sente honrado. Ó, eu fui convidado, fulano não. Ou, puxa, por que fulano foi e eu não? É possível que vocês tenham tido uma experiência assim. Alguns se importam mais, outros se importam menos. Bom, pois bem, saibam que Deus nos chama à glória. Deus nos chama à glória. Isso nos basta. E Deus nos chama à glória não como prêmio de consolação, porque não temos uma vocação maior. Pelo contrário, o Senhor de todas as coisas, de toda a realidade visível e invisível, nos destina à glória de seu Filho amado. Vocês podem ver isso em Efésios 1, de 15 a 23. Portanto, meus irmãos, mantenhamos em tudo o pé levantado. Eu quero concluir, eu tenho aqui uns 10 minutos, talvez. Eu quero fazer algumas considerações finais. A fé reformada envolve uma nova visão de mundo, que, partindo da palavra, afeta, obviamente, todas as áreas de nossa existência. Devemos estar atentos ao fato de ser reformado envolve uma visão unificada que se reflete em nossa maneira de ver e atuar no mundo. Toda e cada faceta de nossa existência. Deus é o Deus de toda a verdade. Há uma unidade em Deus. Então, Deus quer nos conduzir a uma visão una de toda a nossa vida, de tudo aquilo que experimentamos, daquilo que vivenciamos. Uma questão angustiante para mim é ver que jovens, muitas vezes competentes, porém, não fazem uma linha divisória entre a sua fé e a sua profissão. Então, jovens cristãos competentes, eles fazem essa divisão, eles criam uma cisão entre a sua fé, o que eles creem, talvez, dentro de casa ou na igreja, e a sua vida profissional. Na realidade, meus irmãos, não há lugar para secular versus profano. Tudo pertence a Deus. E nós somos chamados a glorificar a Deus naquilo que fazemos.
nas consideradas pequenas e grandes coisas, nas coisas olhadas com maior entusiasmo ou com menos entusiasmo, naquelas que socialmente são melhor reconhecidas e outras que não são grandemente reconhecidas, a despeito de sua importância, nós fazemos para Deus, porque tudo pertence a Deus. Então, ser reformado não significa uniformidade. Nós não somos uniformes. Eu tenho minhas características próprias. O reverendo Tiago Carrara tem as características dele, e Deus nos usa de forma como lhe aprouve. E, ao mesmo tempo, Deus vai nos moldando, não para que sejamos iguais, mas para que nos aproximemos mais de Cristo. Então, ser reformado não significa uniformidade, mas uma perspectiva semelhante da vida e da eternidade. Não nos é possível fazer sincretismos teológicos, juntar pontos que se excluem, tentando fazer uma massa única. É impossível para nós esse tipo de sincretismo teológico e ético. E ainda tentarmos sobreviver como reformados. Então, não é possível uma teologia reformada fragmentada, no sentido de que as coisas são totalmente contraditórias. Eu, como cristão, penso de uma forma, eu, como profissional, já tem nada a ver, eu, enquanto marido, enquanto esposo, enquanto filho, já tenho uma outra visão de mundo, uma outra ética, outros valores, e ainda me dizer como me dizer reformado. Não podemos sustentar uma fé genuinamente bíblica e continuar pensando e crendo como pagãos, apenas mudando o nome das coisas. O nosso lazer é um lazer cristão. Lazer cristão, meus irmãos, não significa que eu vou apenas brincar de palavras bíblicas, decorar palavras bíblicas, nomes da Bíblia, tal. Isso tem o seu lugar, mas é participar de algo, primeiro, que não seja contrário à fé cristã. Futebol é contrário à fé cristã? Não. Agora, como eu participo disso, por exemplo? Como é que eu brinco de peteca? Como é que eu jogo vôlei, basquete, beisebol? Não importa o esporte que você pratique, golfe, não importa. Mas como nós fazemos? Qual é a nossa satisfação? Então, o que eu estou dizendo é que uma fé genuinamente bíblica, ela não pode existir se nós ainda esquecendo a nossa fé ou aguardamos em determinados momentos de nossa vida, determinadas práticas, como, por exemplo, agora eu ilustrei, esportiva. Não há, para nós, compartimentos estanques do ser e do saber, onde a perspectiva teocêntrica, ou seja, onde eu não parta de Deus, da visão de Deus, não se faça presente de forma determinante em nossa maneira de conhecer, em nosso crer e em nosso viver. Ou seja, em todas as áreas da minha vida. Isso é um desafio, porque ninguém tem isso completo. Eu devo tentar olhar pelas Escrituras, crer e interpretar isto a partir das Escrituras e viver e responder a tudo isso conforme as Escrituras nos ensinam. Então, a teologia reformada, com a sua ênfase na centralidade das Escrituras, é mais do que um sistema teológico. É, sobretudo, uma maneira teocêntrica, ou seja, tudo apontando para Deus, partindo de Deus, teocêntrica de ver, interpretar e atuar na história. E essa história pode ser enorme dentro da nossa visão. E dentro da nossa visão pode ser uma micro-história da nossa vida, com os nossos filhos. Nós não temos o alcance disso. Como Deus nos usa, como Deus dá testemunho da sua presença por meio dos seus fiéis. Então, assim sendo, a nossa fé tem compromissos vivenciais inevitáveis. Ser reformado não é apenas um nome vazio de sentido. Antes, ser reformado reflete a nossa fé em atos de formação e de transformação. No nosso dia a dia,
como eu tenho dito, nas pequenas e grandes coisas. Portanto, é urgentemente necessário que não nos deixemos seduzir pelo fascínio da cultura pagã que nos cerca. A força da igreja está na palavra de Deus. Nem sempre os inimigos da igreja vêm de fora da igreja. Muitas vezes os inimigos estão dentro. É isso que Paulo fala aos presbíteros de Éfeso quando se despede deles em Mileto. Eu sei que depois de minha partida, dentre vós mesmos surgirão vozes, lobos vorazes. Então, a força da igreja está na palavra de Deus. Não tendamos a nos amoldar aquilo que é estranho à palavra. A teologia reformada consiste numa busca constante de fidelidade a Deus. A transformação cultural é apenas um resultado daqueles que têm os olhos perseverantemente focados na palavra. Um coração prazerosamente submisso a Deus. E um comprometimento de vida. O mundo em que vivemos, no qual esse comprometimento nosso de vida, nós vivemos e atuamos para a glória de Deus. Comprometimento de vida. Como glorificar a Deus naquilo que Deus me coloca a mão para fazer. A palavra de Deus oferece-nos o escopo do nosso pensar e agir. Por intermédio da palavra, poderemos ter uma real visão de Deus, de nós mesmos e do mundo. Portanto, uma visão reformada, ou uma cosmovisão reformada, se quiserem, é uma visão que se esforça por interpretar a chamada realidade pela ótica das Escrituras. Sem as Escrituras, permanecemos míopes para distinguir as particularidades do real, tendo, assim, uma forma de conhecer, que eu chamo aqui de epistemologia, desfocalizada. É como uma câmera que está fora de foco, né? Você vai colocar, regulando o foco. Hoje eu acho que elas fazem isso automaticamente, mas senão você tem que regular. Então, ela foge de foco, você não consegue enxergar bem, até que entre no foco e você tem uma visão clara. Sem a palavra, nossa visão sempre será desfocalizada. Então, a teologia reformada, como eu já usei essa figura de Calvino, oferece-nos óculos cujas lentes têm um senso da soberania de Deus como perspectiva indispensável e necessária para ver, interpretar e atuar na realidade, fortalecendo, modificando ou transformando-a conforme a necessidade. Por isso que a grande contribuição da teologia reformada, e por isso mesmo o nosso legado, não se restringe aos manuais das mais variadas áreas do saber, mas estende-se à integralidade da vida dos discípulos de Cristo, que seguem essa perspectiva. É preciso, então, que nós valorizemos isto. Eu quero encerrar, nesses pouquíssimos minutos que eu tenho, com uma ilustração que eu li há muitos anos no reverendo Miguel Riso. Ele contava de um homem que passou a vida inteira sentado numa pedra e pedindo esmola. Então, ali os comerciantes já conheciam porque alguns cresceram ali, os seus pais eram donos daquele comércio, passaram de pai para filho, então já se acostumaram com ele. Aquele homem está há anos, décadas ali. E um dia esse homem morre. E os comerciantes sensibilizados conversaram sobre ele. Desde menino que eu conheço. Quando eu vim para cá, ele já era adulto. Olha, tem muitos anos mesmo. Ninguém sabe nada dele e tal. E vamos enterrá-lo tal. Enterrar onde? E alguém deu a ideia de enterrá-lo onde ele passou a vida sentado. Então, removeram aquela pedra e cavaram ali um buraco para ser a sua sepultura. Qual a surpresa? Quando eles cavaram, esbarraram com um tesouro. Havia um tesouro abaixo daquela pedra. E aquele homem nunca se deu conta.
Bom, eu costumo dizer com tristeza que, por vezes, este homem somos nós, presbiterianos. Nós estamos sentados em cima de um tesouro que nós não temos nem noção dele e ficamos pedindo esmolas, pegando migalhas equivocadas, modismos, influências seculares estranhas à Igreja de Cristo. Enquanto nós temos uma história, nós temos um patrimônio, nós temos um legado riquíssimo abaixo de nós, e nós estamos sentados nele e não sabemos. Pensamos mais a nossa história, as contribuições, as nossas tradições, as nossas origens, e roguemos a Deus que nos dê discernimento para avaliar tudo isso à luz da palavra, porque somente a palavra é infalível, e aplicar aos nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.